convidar o professor Marcos Pinotti e o professor Rudolf para essa palestra. O professor Marcos Pinotti é professor na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Ele vem trabalhando com bioengenharia há algum tempo já, foi formado na Unicamp, e o professor Rudolf também é professor na Federal de Minas Gerais, trabalha com bioengenharia, e é formado na Federal de Minas Gerais também. Convido então o professor Pinotti para o início da palestra. Obrigado. Alô. Muito obrigado, Ricardo. Gostaria de agradecer a organização desse evento por me convidar para falar um pouquinho sobre a turbulência no sistema cardiovascular. Bom, o que nós vamos falar hoje está nessas 7 linhas aqui. Falar um pouquinho do laboratório de bioengenharia, algumas ideias sobre bioengenharia, afinal nós estamos falando uma coisa diferente do que estávamos falando até agora, sobre turbulência. Vamos falar sobre hemólise, formação de trombo, falar sobre o coração e suas válvulas e falar sobre linhas, filtro de linha arterial. Próximo. Próximo. Bom, nós estamos naquele estado vermelho ali, e aquele ponto brilhante no centro do estado é Belo Horizonte. Próximo. Belo Horizonte é famoso pela arquitetura, pelo chuveiro de baixo, chamado Refresca Fundilhos, e a comida típica que vocês podem experimentar. Próximo. Eu convido vocês para todo maio, junho, tem um festival gastronômico chamado Comida de Boteco. É fácil, www.comidadeboteco.com.br, vocês vão conhecer melhor as delícias de Minas Gerais. Próximo. A gente é famoso, saiu no New York Times, A Town Where All the World is a Bar. E aí tem algumas, nessa reportagem do New York Times, ensina o pessoal a falar cerveja, garrafa, saideira. Então vocês podem apreciar isso. Próximo. Vou falar um pouco do laboratório de bioengenharia. Próximo. Nós somos 6 professores. Ali está eu, o professor Rudolf, e vários orientandos que são pessoas felizes que trabalham com bioengenharia. Próximo. Nós trabalhamos ali com engenharia cardiovascular, biomecânica, tecnologia assistiva, biofotônica e terapia fotodinâmica, biomimética, que são tecnologias inspiradas na natureza, e ginecologia. Próximo. Nós temos vários parceiros institucionais, várias universidades, principais universidades do país, alguns hospitais, algumas universidades da Europa e algumas dos Estados Unidos. Próximo. Nós somos financiados principalmente pelos principais órgãos de fomento do país, alguns internacionais e algumas indústrias. Queria destacar essa empresa aqui, Aptiva Lux, que é uma spin-off do laboratório. Próximo. Nós somos afiliados à BCN, obviamente, e à Sociedade Latino-Americana de Biomateriais e Órgãos Artificiais. Próximo. A gente já organizou alguns eventos. Esses aqui são os eventos de órgãos artificiais e biomateriais. Esse aqui é um evento que a gente faz junto com a Escócia, agora ele espalhou entre Europa e Brasil, que está no âmbito da BCM. E vários simpósios de bioengenharia de vários COBENs. Próximo. Nós organizamos o COBEN 2005, o INCIT 2008, que inclusive eu ainda devo uma visita do meu caríssimo orientador lá, o professor Eugênio. Eu preciso convidá-lo para ele voltar lá. Outra vez, em 2008, eu não consegui trazê-lo. Próximo. Nós temos 18 projetos ativos, financiados pelos órgãos de fomento de companhia, 33 patentes, 3 licenciadas. Eu vou mostrar uma para vocês, é um pouco de semi-propaganda, mas é importante vocês verem isso, que todas as coisas que a gente vai mostrar nesta apresentação, eu gostaria que vocês não usassem, com exceção disso daqui. Próximo. Está sem som. É um solado de tênis.
em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. O Aerobase foi criado especialmente para caminhadas, a partir de estudos detalhados em diversos testes. O Aerobase está um passo à frente de tudo que você já viu. Observe e comprove. Prove a Aerobase descubra novos caminhos. A única coisa que eu peço para vocês é, por favor, peçam nota fiscal. Próximo. Nós criamos recentemente um novo laboratório chamado LAPAN, Laboratório de Pesquisa Aplicada à Neurovisão, onde estamos misturados com médicos, oftalmologistas, biólogos, pessoal da engenharia de computação, engenharia elétrica e engenharia mecânica. Também o staff composto de pessoas muito felizes. Próximo. Nós trabalhamos com neurovisão, dislexia, processos cognitivos, desenvolvimento de novas tecnologias para diagnóstico e tratamento de dislexia e tecnologia de informação para serviços de saúde. Próximo. A gente está negociando nesse momento um INCT com a FAPEMIG e o CNPq sobre a dislexia. Esse é um projeto chamado Projeto Bom Começo, que faz screening das crianças na escola para problemas visuais e problemas de dislexia. Próximo. Bom, vamos falar o que é alguma coisa sobre bioengenharia. Próximo. Absolutamente não tem nada a ver com avião, mas com o exemplo do avião eu vou mostrar para vocês como é que funciona a bioengenharia. Próximo. Para fazer um avião eu preciso misturar essas pessoas, esses engenheiros. O cara que trabalha com aerodinâmica viu o avião dessa forma, propulsão, estruturas, a mente deformada, o engenheiro eletrônico vê assim. Quem quer fabricar e quem quer pagar. Nós tivemos que misturar todos esses profissionais, próximo, para fazer um avião. O desafio da bioengenharia é pior ainda, porque a gente tem que misturar pessoas com um cérebro completamente diferente. Foram ser médicos, dentistas, fisioterapeutas e misturar com a engenharia. Então, o desafio, só queria mostrar a dimensão do desafio. Próximo. Às vezes, funciona. Então, vocês estão vendo aqui a história da acupuntura, né? O mamute, de repente, olha, melhorou meu pescoço, né? E aí foi a acupuntura. Próximo. Algumas vezes não funciona tão bem assim. Vocês estão vendo aqui que o cirurgião plástico está falando que depois da lipoaspiração, aquela gordura, aquela pelanca que sobrou, ele pode fazer um bolso para colocar celular, né? Próximo. E aqui também, porque engenheiros de computação não podem ser cirurgiões. Ele quer dar um shutdown no paciente, porque ele não está respondendo à medicação, e depois reiniciá-lo, para ver se é melhor. Então, isso a gente não pode misturar, não podemos extrapolar. Próximo. Bom, próximo. Nós estamos ficando velhos, principalmente nesse país. Em 80, nós tínhamos uma pirâmide. Em 2020, nós vamos ser uma coluna. Isso faz com que doenças degenerativas, problemas cardíacos principalmente, que é o tema dessa palestra, sejam mais prevalentes. Próximo. Em países chamados desenvolvidos, 75% dos óbitos são causados por desordens cardiovasculares. Nós vamos chegar nesse número em 2030. No Brasil, hoje, nós temos 38% mais ou menos. Próximo. Existem alguns pontos onde eu queria dar ênfase. Os problemas do cérebro, como nós temos AVE por isquemia, formação de trombo, e vai até alguma artéria do cérebro, interrompe o fluxo sanguíneo, e problemas do coração. Alguma coisa sobre válvula cardíaca, nós temos ainda infecção e problemas de doença autoimune e problemas relativos ao envelhecimento, que é calcificação e incompetência dos folhetos da válvula. Eu vou falar mais para vocês um pouco sobre isso. Próximo. Bom, o que a gente pode fazer é
consertar ou minimizar o problema. A gente precisa de alguns avanços tecnológicos, o que já foi feito com a máquina coração-pulmão, desenvolvimento de válvulas cardíacas artificiais, desenvolvimento de ventrículos artificiais. E nós temos alguns desafios inerentes a esse desenvolvimento, que é a degradação do sangue, a hemólise e a formação de trombos, o problema da biocompatibilidade e o problema da confiabilidade dos dispositivos. Próximo. Nós vamos focar nesse primeiro problema aqui, que está relacionado à mecânica dos fluidos. Próximo. O que nós estamos procurando, então? O que a gente procura quando a gente analisa um escoamento? A gente analisa regiões de importantes gradientes de velocidade, onde são locais para hemólise, regiões onde nós temos turbulência, que nós vamos ver como é que isso afeta, e regiões de estagnação, onde vai formar trombo. Rompeu a célula vermelha do sangue, você tem problemas de anemia, e não é bom você usar em longo termo, e formou trombo. Esse trombo, ele não vai ficar grudado ali para sempre, ele vai destacar e provocar eventos tromboembólicos. Então isso é um problema também. Próximo. Hemólise é o rompimento desta célula aqui, que é a célula vermelha do sangue. Próximo. E aí nós temos o mecanismo no escoamento cisalhante. A hemácia encontra um gradiente importante de velocidade e ela se rompe. Próximo. Nesse momento, a viscosidade ela é importante nisso. Um modelo bem antigo, o modelo de Vousinger, que usa informações da tensão de cisalhamento e do tempo de exposição para calcular a taxa de hemólise. Eu gostaria de enfatizar e dar os créditos dessa figura aqui para o meu amigo Ricardo Maza, que fez isso na matemática. Obrigado. Próximo. No escoamento turbulento, nós temos duas situações. Quando a dimensão dos menores turbilhões eles foram grandes, suficientes para deixar a hemácia no máximo tonta. Agora, quando os menores turbilhões estiverem da ordem de grandeza da dimensão das hemácias, nós vamos verificar o rompimento dessas hemácias, porque a energia turbulenta ela vai ser dissipada ao nível das hemácias. Nesse momento, a turbulência, a energia turbulenta, ela é importante para esse fenômeno. Próximo. Aí nós temos a história da dissipação de energia do Kolmogorov, onde nós temos aqui a escala dos pequenos turbilhões, correlacionadas com a escala dos grandes turbilhões e com o número de Reynolds. Eu só queria fazer só um parênteses sobre o Kolmogorov. A gente fala Kolmogorov, mas em russo, os átomos a gente lê como A. Então o cara chamava Andrei Nikolaevich Kolmogorov. Só o próximo, mostrar para vocês. O Kolmogorov, velhinho, já esperando para fazer uma apresentação. E aqui a cidade onde ele nasceu, chamava Tambov. E provavelmente, se o Kolmogorov estivesse vivo, ele ia falar para vocês Shum Bratada, que é oi, na língua dele, que é uma língua moksha. Próximo. Bom, voltando ali ao nosso amigo Kolmogorov, então, nós podemos correlacionar potenciais no campo do escoamento com o tamanho dos turbilhões. Próximo. Fazendo só uma continha, falando o Vale da Morte aqui para a hemácia, aqui é o tamanho dos menores turbilhões, foi feito para uma geração de grandes turbilhões de mais ou menos 10 milímetros, nós temos mais ou menos uma curva que mostra com o número de Reynolds, quando atinge mais ou menos 10 micrômetros. Próximo. Aqui
Se o tamanho dos turbilhões for menor do que 10, nós temos morte súbita das hemácias. Próximo. Se por um acaso ele tiver entre mais ou menos 10 até mais ou menos 30 micrômetros, nós temos uma lesão chamada subletal. A próxima vez que ele encontrar um campo, ela vai se romper. Isso é possível estudar acompanhando a história do carregamento das hemácias ao longo do escoamento. Próximo. E aqui foi um trabalho que a gente publicou em 2000, mostrando as condições hemolíticas e não hemolíticas em função da tensão normal de Reynolds e a dimensão dos grandes turbilhões. E aqui são dados coletados da literatura. Próximo. Nesse específico aqui, onde está em cima dessa linha, que é o borderline, foi exatamente um estudo que correlacionava exatamente essas condições ao início da hemólise. Isso para um trabalho de 66 de Blackshear. Próximo. Vamos falar sobre a trombogênese. Trombogênese, nós estamos falando da plaqueta. A plaqueta aqui parece um polvo porque ela já está ativada. Geralmente é um disco, mas ela está ativada, vocês vão ver no próximo slide. Aqui, aqui é uma plaqueta que recebeu fatores e ela começa a se rebelar. E ela começa a emitir esses pseudópodes aqui, e ela está ativada. Neste estágio, ela gruda na primeira superfície que aparecer e que não tiver algum coating. E aqui, então, essa ativação dela ocorre quando existe baixa tensão de cisalhamento ou lesão de tecido. Isso daqui libera no fluxo sanguíneo alguns marcadores bioquímicos que provoca essa reação da plaqueta. E o escoamento turbulento, ele acelera tanto o transporte dessas espécies químicas e também aumenta a possibilidade das plaquetas se encontrarem. Então, o escoamento turbulento, ele é crítico nessas situações. E aqui, a formação do trombo. Próximo. Aqui vocês estão vendo uma superfície bem bonitinha, coberta com as plaquetas ativadas. Isso daqui são fibrina. E aqui está tão grudenta essa superfície que as hemácias que passaram por aqui começaram a grudar também. Então, isso aqui é o típico uma formação de trombo. Que ele vai crescendo aqui em cima e daí, eventualmente ele vai destacar e vai para o paciente. Próximo. Vamos falar um pouco das válvulas cardíacas e um pouquinho do coração. Próximo. Os uruguaios chamam o coração de El Bobo. El Bobo. Porque ele trabalha de graça e ainda sofre com os problemas sentimentais. Então, e ele não reclama, por isso é chamado de El Bobo. Numa vida, o seu coração vai bater mais ou menos 3 bilhões de vezes. Alguns tempos típicos do coração. Um ciclo cardíaco demora mais ou menos 1 segundo. O controle, a variação desse controle demora de 10 a 100 segundos. A adaptação do coração a uma condição diferente demora de minutos a horas. E a remodelação do coração demora de dias a semanas. Mais ou menos o tamanho do coração, aqui o átrio direito, o átrio esquerdo, mais ou menos de 1 a 3 milímetros, o ventrículo direito mais ou menos de 3 a 5 milímetros, e o ventrículo esquerdo de 10 a 15. É óbvio porque é o ventrículo esquerdo que é responsável pela circulação sistêmica. E os italianos gostam de falar que duriano do ecore. Os caras realmente duros têm 2 corações, o cara aguenta bem o tranco. Próximo. Aqui vocês estão vendo o coração em corte, e eu queria destacar por essas estruturas aqui, chamadas de cordoalhas tendíneas. Aqui vocês estão vendo a entrada do ventrículo esquerdo. Ó, a parede é mais grossa. Aqui a válvula mitral. E aqui é a válvula aórtica. Vocês estão vendo ao contrário, porque é assim que o cirurgião gosta de ver o coração invertido. E aqui, essa cordoalha tendínea, ela está ligada aqui ao músculo papilar. Quando o coração faz a diástole, ele está admitindo fluido dentro da câmara,
aqui não vai ter combustão, mas dentro da câmara de combustão, como um motor de combustão interna, tem uma válvula de entrada e uma de saída. Esta válvula mitral é a válvula de entrada. Para diminuir a perda de carga do sangue entrando no coração, eu tenho a ação da cordoalha tendínea. Como vocês estão vendo aqui, ó, ela puxa e abre, aumenta o orifício de passagem do sangue. E aí eu aumento a eficiência volumétrica do coração. Quando eu tenho que substituir a válvula natural por uma artificial, eu perco esse mecanismo. E, portanto, a responsabilidade de se projetar uma nova válvula é grande. Além de outros problemas, além do problema hidrodinâmico. Próximo. Aqui é uma simulação interessante que o botão direito do mouse nos propicia, aqui do pessoal de Nova York, aqui mostrando como é que funcionam as câmaras do coração, e aqui especificamente a função das cordoalhas tendíneas de todas as válvulas. Próximo. O problema que pode acontecer com a válvula é uma coisa chamada estenose, que é um estreitamento anormal da passagem do sangue, e incompetência. Você pode ter vazamento excessivo ou falha em abrir e fechar direito. Um folheto pode não abrir e fechar direito por causa de calcificação. Próximo. Aqui nós temos umas válvulas calcificadas. Alguns problemas que podem acontecer. Próximo. E aqui, o problema da incompetência. Se vocês repararem aqui, vocês vão ver quando o coração bate, vaza. Aqui, ó, vai vazar. Isso geralmente vaza, mas vaza muito, não pode. E aqui eu tenho uma estenose. Ó, o jato era para ocupar toda essa região aqui, mas ele está entupido, então você tem que intervir. Próximo. Existem possibilidades, você pode inserir um balão e expandir a válvula que está calcificada. Precisa tomar cuidado, porque ela pode estar quebradiça, aí você quebra o folheto, tchau. Então, esse é um problema. Ou você pode consertar, obviamente não é com esse tecido, mas é só uma maneira de dizer para vocês que alguém pode abrir e remendar os folhetos que estão com defeito. Próximo. E aí, as possíveis intervenções que eu posso fazer para substituição, eu posso ter 3 estratégias para substituição. A primeira, imitar a função. O avião imita o voo do pássaro. Mas vocês sabem que o avião não bate asa. Ele está imitando a função. Os dois estão voando. Então nós podemos ter uma válvula que imita a função da válvula natural, que é uma válvula de retenção. É uma válvula unidirecional que só deixa o sangue passar numa direção. E você, por exemplo, pode engaiolar uma bola, costurar no lugar da válvula e você tem uma válvula. Eu imitei a função. Você pode imitar forma e função. Aqui vocês estão vendo uma radiografia imaginária. Se eu fosse perguntar para um engenheiro mecânico, como é que é a radiografia de um sapo? Ele ia falar assim, ó. Deve ter umas molas. Ele pula. Isso daqui você está imitando forma e função. Mas não é sapo ainda. Exatamente como essa válvula costurada de pericárdio bovino tratado, formada com a cara de uma válvula natural, mas não é uma válvula natural. Eu estou imitando forma e função. Ou eu posso apelar de vez e replicar do original. E aqui vocês estão vendo uma válvula que eu vou mostrar para vocês, é uma coisa bem nova. Próximo. A estratégia de usar prótese mecânica começou com Charles Hufnagel, em 1953, se não me engano, 53. Ele implantou uma válvula dessa, ó, um vidro, uma bola de silicone e só deixa o sangue passar de um lado. Implantou na horta descendente, porque eles não sabiam fazer circulação extracorpórea ainda.
Foi um sucesso e usou isso numa moça de 30 anos de idade, porque ele estava desesperado para resolver o problema da moça de insuficiência da válvula aórtica. Próximo. E aí, nos primórdios, tiveram alguns desenhos ingênuos, que aí vocês podem ver. Como é que alguém pode imaginar que essa tampa de bueiro aqui vai subir e ela vai voltar exatamente no lugar como você esperaria? Bate e volta, isso aqui não vai subir reto, isso aqui vai subir torto, travar, não vai fechar, não vai abrir. Agora, o mais legal é essa daqui, que isso aqui é chamado de tampa de toalete. Aqui você tem duas molas, isso daqui é costurado na horta, e essa tampa, ela abre para cima e fecha. Imagina, isso aqui, claro, quem implantou não sobreviveu, ou os bichinhos que colocaram não sobreviveram nenhum, né? Porque não funcionou direito. Próximo. E tem alguns desenhos geniais, como a Star Edwards, que é essa bola enclausurada nessa gaiolinha aqui, que sobe e desce. Próximo. Depois, o disco basculante, do Bjorkshire. Próximo. A história de duplo folheto. Próximo. E a mais famosa, a mais usada no mundo hoje, é a válvula de duplo folheto, projetada pela St. Jude Medical. Próximo. Aqui, os desenhos de sucesso. Esse aqui tem uma limitação. Vocês estão vendo essa altura aqui, ó? Não dá para colocar na posição mitral, porque ele começa a roçar no coração. Ele só pode servir na posição aórtica. Depois vocês estão imaginando que o escoamento passando por aqui é uma esfera. É problema típico de hemólise, formação de vórtice, instabilidade, o fluxo passando por uma esfera. E depois, tem um problema, o cara que tem essa válvula implantada, tem que estar escrito válvula, deveria ter aqui. Tem um caso na Argentina, um sujeito passou mal, caiu na rua, e aí identificaram o problema cardíaco e fizeram ressuscitação cardiopulmonar nele, apertando. Não sobreviveu. Na autópsia viram que a válvula transpassou o coração, porque eles ficaram apertando, futricando em cima da válvula. Isso é um problema. Essa válvula aqui, a Bjorkshire, ela foi de grande sucesso, porque ela promove, olha a área liberada para o fluxo aqui. O grande problema foi na fabricação dela. Antes, ela era totalmente fundida. A resolveram soldar essa parte aqui na carcaça e fazer um raio-x de todas as válvulas. E aí decidiram fazer raio-x por amostragem. Aí passou um lote inteiro com defeito de solda. E aí começou a morrer gente nos Estados Unidos. Aí eles fecharam a empresa, venderam seus ativos todos para pagar as reoperações. E essa válvula aqui, ela tem grande sucesso, porque nessa região aqui, ó, ela tem essa espécie de uma gravatinha que faz com que o folheto nunca raspe no mesmo lugar. Então, ele tem um movimento de rotação e translação. E o desgaste é menor. Próximo. A outra estratégia é a válvula biológica. Aqui, vocês estão vendo ela girada, né? Ela é feita de pericárdio bovino, modificado, e montada nos postes. E ela funciona como uma válvula natural. A nova tendência disso é você não precisar fazer a cirurgia, porque você tem que abrir o externo, parar o coração e substituir a válvula. Existe uma técnica agora que isso daqui é um stent. E a válvula ela está costurada no stent. E você coloca ela transcutânea. Você faz um acesso arterial e chega até onde você precisa e abre ela lá dentro. Isso está funcionando em alguns casos. Próximo.
Temos também a válvula porcina, que usa a válvula aórtica do porco. Só que aí tem um problema do porco, porque de 3 folhetos, um deles tem um tendão. Então eu tenho que usar 2 folhetos e tentar fazer um casamento de tamanho de folhetos de outros porcos. Então para você fazer uma válvula, você precisa de mais ou menos de 10 a 12 porcos para fazer uma válvula dessa daqui. E aí, não se sabe qual que é melhor. Quem fabrica fala que é a melhor. É melhor usar de porco, e quem fabrica de pericárdio fala que a melhor é de pericárdio. Mas parece que a tendência mundial é apontar para pericárdio. Próximo. Aí, replicando do original, é você crescer novas válvulas utilizando célula-tronco. Olha que legal. Você tem um tecido doador, pode ser válvula, coração, pulmão. Você tira todas as células dali de dentro e você só deixa o arcabouço proteico, na verdade colágeno. E esse processo é muito fácil de fazer, chama descelularização. E aí, ó, esse aqui é uma válvula pulmonar descelularizada. E aqui é uma válvula tricúspide também, provavelmente pulmonar descelularizada. Aí você coleta célula-tronco do recipiente, do cara que vai receber essa válvula, e semeia nessa parte vazia, célula-tronco. E ela cresce aqui. E aí, quando acabar o processo, você tem a válvula, uma válvula nova com as suas próprias células, e você pode implantar. Não vai ter calcificação e não vai ter problema de biocompatibilidade. Alguém pode falar, pô, mas isso aqui é ficção científica? A ficção científica depende de que data você leu o journal. Se é ficção científica ou não. E aí, eu visitei recentemente a Universidade de Minnesota, onde eles me mostraram o coração de rato sendo crescido as células tronco e o coração batendo aqui. Não felizes com o coração, eles também fizeram o pulmão. O pulmão descelularizado, depois colocaram com células tronco dos ratinhos, e aqui o pulmão funcionando. Eles ainda não têm felizes ratos utilizando esses corações transplantados, que é o próximo passo. Próximo. Então a mensagem que eu queria falar para vocês, principalmente para os estudantes, que existe um mundo completamente novo na área da turbulência. Porque alguém precisa estimular esse coração para crescer. As células precisam crescer. E elas só vão crescer se você tiver um estímulo bioquímico e um estímulo mecânico. Para esse estímulo mecânico, não adianta você dar choque. Você tem que passar escoamento. E não é qualquer escoamento. Você precisa passar escoamento turbulento. E essa é uma fronteira. É um mundo além da vista. Mas logo, isso vai apontar no horizonte. Então, é meu papel falar isso para vocês hoje. Próximo. Bom, falando um pouco das técnicas de como a gente se diverte ali no laboratório, a gente brinca com visualização de escoamento, a gente brinca com anemômetro laser Doppler e com particle image velocimeter. Próximo. Eu gosto muito, o Del Hill fala sempre isso, que a visualização de escoamento é a arte de tornar visíveis as coisas que são invisíveis. Então aqui vocês estão vendo um jato de água passando num dia de manhã em Porto Alegre. Aí nós estamos vendo os raios de sol batendo naquelas folhas, naquele fluxo de água. Próximo. O anemômetro laser Doppler, vocês conhecem, vocês jogam dois feixes luminosos provindos de um mesmo laser. Eles cruzando no espaço formam franjas de interferência, regiões de claro escuro, claro escuro. Quando isso é visto por um fotodetetor, passando uma partícula por aqui, você gera um sinal Doppler. A frequência desse sinal Doppler é proporcional à velocidade.
Próximo. E aí, você tem o PIV. Você tem um escoamento inseminado, a primeira imagem no tempo t, a segunda imagem no tempo t mais delta t, e duas imagens aqui dessas partículas que você correlaciona no tempo e no espaço, e você descobre a direção que elas fizeram. Próximo. Para testar válvula, você pode testar ela na posição aórtica ou posição mitral. E aí você desenha a sua câmara de teste para isso. Próximo. Aqui é um trabalho feito numa universidade muito importante. Aqui, inclusive, nós temos aqui o Ricardo, Edson Del Rio Vieira, Sérgio Mansur, Braille. A gente estava preocupado, no trabalho original não havia, acho que acabou o laser aqui, não havia esses estudos aqui que a gente fez com PIV depois. Mas a gente estava preocupado como prender a válvula na câmera. Se prender a válvula errado na câmera, você pode ter jato desviado. Próximo. Se você erra, você tem jato desviado. E esse é um problema. Então você tem que tomar cuidado com a sua câmera de teste. Próximo. Tem outro trabalho, que a gente fez isso já na UFMG, que é esse escoamento crítico passando por válvulas artificiais em fluxo contínuo. Próximo. A gente era ingênuo, um pouco ainda. A gente usou, claro, seções transparentes, inseminação adequada de escoamento, mas a gente era bobinho ainda em como a gente ia prender essa válvula. A gente prendia ela direitinho, só que rosqueada. E isso é uma desgraça, porque a gente queria ver o escoamento em cima da válvula e não podia ver, por causa dessa rosca aqui, ó. Mas a gente aprende. Próximo. Vocês vão ver o resultado disso. Aqui, a velocidade axial, aqui, onde mais interessava a gente saber o que estava acontecendo, estava fechado, não dava para ver. Aqui, Reynolds 3.300, 7.800. Se vocês lembrarem, vocês pegam o ábaco de Moody, aí vocês vão ver lá, 3.300 é aquela faixa preta dizendo assim, nós não sabemos nada sobre esse escoamento. É isso exatamente o que passa na raiz da aorta. Próximo. Aqui o tamanho dos turbilhões. Próximo. Aqui é a hemoglobina, calculada pela fórmula de Businger, e utilizando a metodologia de um artigo da Artificial Organs publicado por Pinotti e Rosa em 1994. Próximo. Aqui começamos a fazer PIV ainda ingênuos, ainda bem ingênuos, utilizando essa rosca. Próximo. E vocês estão vendo como a válvula mecânica, a gente fez com válvula mecânica, a gente tinha que observar ela em dois planos, pelo menos, perpendiculares. Da abertura da válvula perpendicular, próximo. E olhando a válvula de cima, próximo. E aqui a vorticidade, que é importante para a gente. Próximo. Próximo. Aí a gente começou a ficar mais esperto. E a gente desenhou uma nova câmera de teste, onde não tinha mais rosca. A gente apertava uma câmera contra a outra. E depois que a gente acabou com os vazamentos, conseguimos medir o que está acontecendo na ponta da válvula. Que isso é muito interessante, porque válvula, tanto válvula mecânica quanto biológica, ela tem fluttering. E aí a gente começa a brincar mais com a mecânica dos fluidos. Próximo. Aqui é um PIV, a câmera e o sistema de iluminação nessa nova câmera. Próximo. Aqui vocês estão vendo no SFD, de verdade, aconteceu de verdade isso. Aqui, velocidade axial, vorticidade e os vetores de velocidade. E aí a gente observa como é, ao longo do funcionamento dessa válvula, a perturbação que ela ocorre no escoamento, e a gente consegue melhorar o projeto dessas válvulas a partir desses mapas. Próximo. Uma vez que desvia o jato para o lado, a gente estava curioso em saber
que acontece com o escoamento que bate em cima do tubo? Se é um tubo normal, vai fazer barulho. Se é a raiz da tua horta, você vai aumentar a espessura das células que o organismo usou para se proteger daquela tensão de cisalhamento excessiva em cima daquela parede. Isso é um problema de estenose pós-implante. Então a gente queria saber qual a influência que essa válvula causa na parede. Próximo. E aí a gente publicou, em 2003, a gente pegou o plano de luz, e ele está subindo e chegando perto da parede. E nós estudamos a vorticidade e outras grandezas próximo à parede e estudando o efeito que isso causou nas células endoteliais. Próximo. Fizemos também PIV em válvula em fluxo pulsátil 2 e 3D, isso sempre em cooperação com a Universidade de Ancona, na Itália. Próximo. Para fazer isso, a gente precisa imitar o olho humano e você tem que ver em estereoscópio. Então você tem que observar a válvula, que está aqui, com duas câmeras. E para isso você precisa prover acesso óptico adequado. E também o casamento do índice de refração, para você não ter os seus desvios. E aqui você está observando o feixe, iluminando bem na ponta da válvula, e aqui as faces de observação. Próximo. É óbvio que para isso você precisa calibrar o sistema, então você tem um target com essas distâncias conhecidas e observar esse target pelas duas câmeras. E depois observar a válvula aqui no máximo abertura, também pelas duas câmeras e correlacionar. E aí você tem uma visão estereoscópica e você tem o fluxo tridimensional chegando ou saindo da válvula. Próximo. E aqui a gente descobriu, a partir de experimentos anteriores, que o pior momento é o momento do fechamento, onde forma os trombos. Então a gente estudou a jusante da válvula durante o fechamento e fomos analisando esses perfis de velocidade, onde a gente pode entender potencial de calcificação e potencial de formação de trombo. Próximo. Aqui uma outra visão desse fechamento, agora com o perfil de velocidade no plano da válvula. Próximo. Vamos falar um pouquinho de cirurgia cardíaca, e logo após eu vou passar isso para o professor Rudolf. Existem dois tipos de cirurgia cardíaca, a convencional e a minimamente invasiva. Vocês estão vendo que essa aqui é legal, essa aqui é ruim. Você tem que abrir o externo e parar o coração e colocar numa máquina externa. Próximo. Aí você, para fazer essa cirurgia cardíaca, você eventualmente vai precisar de circulação extracorpórea. Próximo. Aí, você tem dois sistemas. Ou você coloca a bomba a jusante do reservatório, oxigenador, do trocador de calor, e a bomba entre o reservatório e o trocador de calor e o oxigenador de membrana. Mas reparem, antes de chegar no paciente, sempre tem um filtro de linha arterial. Próximo. Aqui é uma cirurgia convencional, você desvia o sangue do paciente para uma máquina, coração-pulmão, que está próximo, que está aqui. E aí ele circula o sangue, passa pelo oxigenador e volta para o paciente. Próximo. E aqui vocês estão vendo, aqui está a cabeça do paciente, aqui está a drenagem do sangue para a máquina coração-pulmão, e aqui está o retorno na aorta descendente para circular o sangue. Então você oxigena fora do organismo. Próximo. Bom, o professor Rudolf vai falar sobre como é que a gente se divertiu com o filtro de linha arterial. Bom, gente, bom dia a todos, né? Meu nome é Rudolf.
gostaria de agradecer o convite também, de estar participando aqui da Escola de Turbulência, né? A gente vê bastante coisa diferente. E a minha ideia aqui, isso aqui foi parte do meu doutorado, na verdade, mostrar para vocês uma salada de coisas que a gente usou para analisar o que acontece com o escoamento num filtro de sangue. Então, o bonito desse trabalho, que vocês vão ver, que temos desde processos extremamente simples, que é usar a injeção de corante para caracterizar, né, o escoamento de uma maneira bem global, até técnicas usando laser, tipo pilha, LDA. E depois eu trabalhei com simulação numérica também, né, utilizando alguns modelos de turbulência. Então, apesar de ser mecanicamente um dispositivo muito simples, né, um elemento filtrante, mas o escoamento ali dentro é bastante divertido. Né? Até hoje eu me divirto estudando filtro de sangue. Então, a ideia básica, né, o procedimento de circulação extracorpórea está mostrado ali de forma esquemática. Né, nos slides anteriores a gente viu, né, está aqui o desvio, né, desvio, né, da circulação extracorpórea. Então a gente vê aqui, né, o sangue é recolhido, passa por um reservatório venoso, é bombeado aqui utilizando uma bomba de rolete. Isso é função do tipo de oxigenador que se usa, né? Na verdade, isso aqui é um trocador de gases e de calor. Então aqui eu faço a oxigenação, passo pelo filtro de sangue, que é um elemento de segurança, vamos dizer assim. Até hoje o pessoal discute se o filtro de sangue é de fato necessário ou não, porque ele também pode trazer complicações para o escoamento, né? E aí depois retorna lá para o paciente, né? Então, se alguém algum dia aqui tiver que passar por uma extracorpórea, vai se divertir com isso aqui, né? Vocês vão ficar bastante preocupados com o que pode acontecer em cada um desses, né, componentes mecânicos, né? Então está ali uma breve descrição. A circulação extracorpórea é um procedimento, né, aplicado durante uma cirurgia cardíaca, onde equipamentos são conectados ao sistema, né, cardiovascular. Eu vou ter uma bomba fazendo o papel do coração e um trocador de gases fazendo o papel do pulmão, né? Essa que é a grande verdade. Próximo. Foi? Ou não? Tá. Está ali o nosso filtrinho de sangue, né? A função, né, primordial, primária desse filtro é reter qualquer coisa que esteja zanzando aí pelo escoamento, né? Ele é o último elemento, né, antes da reinfusão do sangue no paciente. Existem outros filtros no circuito, tá? No próprio reservatório venoso teremos filtros. O oxigenador de membrana agora, o pessoal também está começando a trabalhar com projetos, né, incorporando um filtro ao oxigenador, né? E ainda temos o filtro arterial, né, como último elemento aí de segurança. Próximo. Mais um. Tá aí. Então, quais são os riscos associados, né, ao uso de filtros de sangue, né? Bom, por ser um meio poroso, eu tenho ali um elemento filtrante. Esse elemento ele vai reter ar durante o enchimento ali do circuito dessa corpórea, né? E esse ar pode eventualmente se desprender durante a cirurgia. Aí eu vou estar então agora introduzindo bolinhas de ar dentro do sistema sanguíneo do paciente. É um êmbolo, né? A gente não quer isso. E o outro problema, que tem a ver com o que a gente vem estudando, que as células de sangue, né, ao entrar em contato com superfícies artificiais, elas não gostam, tá? Se quiserem ficar ricos, bolem um material, uma superfície, que o sangue não crie caso com ela, tá? Isso aí a gente está buscando até hoje. Só que o nosso papo aqui tem mais a ver com condição de escoamento. Então, o sangue, ao passar por um filtro, ele eventualmente vai estar exposto a um jato, a uma recirculação, podemos ter turbulência, né? E as partículas, né, as hemácias e plaquetas não gostam muito desse tipo de coisa, né? Próximo. Então, isso aqui eu já comentei, que é a questão da liberação de ar por parte, né, do filtro. Próximo. Já comentei também a questão dos danos das células sanguíneas. Próximo. Esse aí é um artigo que já publicamos há um tempo, que é exatamente o estudo, né, do escoamento num filtro de sangue arterial, né, com o pessoal lá da Universidade de Ancona, né, onde eu fiz parte do meu doutorado. Próximo. Aí há algumas técnicas que a gente usou. A primeira delas é o LDA,
né, é o anemômetro laser Doppler. Para quem já trabalhou com isso, o LDA tem um outro significado, que quer dizer long day ahead, quer dizer um longo dia pela frente, porque as medições são pontuais. Então, é um processo bastante demorado. Eu passei há mais ou menos 7 meses do meu doutorado trabalhando umas 10 horas por dia, fazendo medições com LDA, para chegar e medir mais ou menos 1000 pontos, né, em 4 filtros de sangue. Aqui vocês vão ver resultados em um filtro, que a gente está explorando agora de uma maneira mais intensa. E o outro colega nosso é o PIV, já foi apresentado aqui. A vantagem do PIV é que eu consigo fazer uma medição num plano, né, ao invés de fazer em pontos, porém o sistema que a gente dispunha não conseguia fazer medidas de turbulência, né, de flutuações de velocidade. Então o LDA eu utilizei para medição pontual e caracterizar a parte de flutuação do escoamento para trabalhar com parâmetros de turbulência que nos interessam. E o PIV nos auxiliou a entender algumas coisas, né, de uma forma mais genérica, né. Está aqui um circuito de teste, aqui tem o nosso filtro dentro de uma caixinha. A ideia aqui é prover acesso óptico, tanto para a sonda, né, do LDA, quanto para a câmera do PIV. Tá, aqui eu tenho o sistema laser câmera. Tá? Então a gente sempre vai precisar desse aquário para ter um acesso óptico, para a gente conseguir fazer as medições. Não consegui casar plenamente os índices de refração, né? O índice do acrílico é diferente da água. Aqui eu utilizava como feito de trabalho uma mistura de água com glicerina, que dá as mesmas propriedades do sangue em condição de circulação extracorpórea, né? O sangue, na verdade, ele é não newtoniano, né? Rigorosamente falando, mas durante um procedimento de extracorpórea ele é diluído, né, em soro fisiológico, então vão aí uns 2 litros de água. E aí o sangue, então, ele passa a ter um comportamento um pouquinho mais comportado, né? Mas eu não podia usar sangue nos meus testes, né, por questões óbvias, né? Eu viraria um vampiro, possivelmente estaria estrelando hoje Crepúsculo parte 5, sei lá, né? Então a solução foi trabalhar com água e glicerina, numa proporção de 40% de massa, em massa, né, de glicerina para 60% de água. Próximo. Então tá aí, ó, um setupzinho básico, né? O que eu tive que fazer? Eu consegui fazer medições de alguns planos dos filtros, né? Na verdade eu fiz em 4 planos, plano norte, sul, leste e oeste. Em cada plano desse eu fiz medidas em vários níveis, né? E aqui vocês estão vendo, né, um ponto branco ali, que é exatamente o reflexo, né, a projeção, né, a luz do laser, né. Isso aqui me atrapalhou um bocado para fazer as medições, porque dessa sonda aqui saem os feixes de luz. A luz que é espalhada pelas partículas retorna para essa sonda. Então, quando eu tinha um reflexo muito grande aqui, esse pontinho branco, ele era indesejado. Então, eu tinha que mexer na potência desse LDA, né, para minimizar esse reflexo. Próximo. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, não me viram fazendo isso no laboratório. São 2 imagens distintas, vocês estão vendo o filtro aqui. Aqui vocês estão vendo exatamente a sonda do LDA, emitindo 4 feixes, né. Cada par de feixes vai medir uma componente do vetor velocidade. Então, aqui eu medi a velocidade tangencial e a axial, né? E aqui vocês estão vendo essa mesma medição agora de lado, né? Então, estou fazendo uma medição nesse plano aqui. Vocês estão vendo ali uma linhazinha verde com uma outra linha verde, um determinado comprimento de onda, né, do laser. E aqui tem um feixe azul, que na verdade são 2 pares de feixes azuis, exatamente para medir a outra componente, né, do vetor velocidade. Tem alguns reflexos aí no meio do caminho, ninguém precisa ficar perdido aqui, tá? Isso aqui, como eu tenho a parte de cima da caixa, vocês estão vendo o reflexo dessa sonda na superfície da água, tá? Por baixo, como se fosse uma piscina. Próximo. Aí. Aqui agora é o experimento que a gente fez, né, o setup para fazer medições com o PIV, né. A ideia é a mesma, continuamos ali com a nossa caixinha d'água, da mesma forma. Aqui eu tenho uma fonte de luz, que é o laser, né. Então vou gerar aqui um plano horizontal
E com essa câmera disposta ortogonalmente aqui, eu vou fazer uma visualização do que está acontecendo nessa região, né, aqui no filtro. Aqui tem uma bombinha de circulação de sangue, um reservatório, tinha um medidor de vazão aqui, tipo turbina. Então o experimento em si era bastante pequeno, né, alguns sistemas de controle aqui da turbina e da bomba, né. Próximo. Então só para vocês terem aí algumas, né, a gente já viu alguns planos de luz, né, que aquele plano de luz horizontal que eu falei com vocês, onde eu estaria então fazendo uma medição nessa região aqui, né, do filtro de sangue. Lembrando que o PIV não vai nos dar aqui, né, flutuações de velocidade, né, apenas velocidades médias. Esse plano, a vista lateral dele está aqui. Então vocês notam também que tem bastante reflexo, foi bastante sofrido fazer essas medições. E aqui eu estou com o plano numa outra posição, o plano aqui agora está na vertical, para eu fazer medições ao longo da lateral, né, do filtro, né, para pegar alguns detalhes do escoamento ali. Próximo. Aí quando eu cheguei da Itália, eu tinha acabado de fazer todos os processamentos, né? Falei, gente, que legal, né? Achei alguns parâmetros interessantes nesses planos que eu fiz as medições, mas eu descobri que apenas aqueles 4 planos onde eu fiz as medições, eles não me davam todas as informações que eu precisava para justificar o comportamento do escoamento naqueles planos. Aí eu tive que usar uma técnica extremamente simples, né, que é injeção de corante, algo extremamente barato, né, de baixíssimo custo. Eu usava corante aí corante alimentício, R$2 lá, um potinho. E aí eu defini então fazer o quê? Furar o filtro em cima, em 8 pontos diferentes. Em cada um desses pontos eu fazia então a injeção em 3 níveis diferentes. Essa técnica, apesar de ser extremamente barata, simples de fazer, a gente usou uma webcam para filmar isso aí, para vocês terem ideia na época, corante, né, de baixíssimo custo, mas isso aqui me possibilitou caracterizar o escoamento no filtro de uma forma global. Não media, não tinha as velocidades, mas eu conseguia entender bem o que acontecia com o fluido lá dentro. Próximo. Um outro recurso que eu usei, isso aí já depois do meu doutorado, vem trabalhando nisso até hoje, foi a questão da simulação numérica, que é uma área importante. A gente hoje tem, né, acessos a alguns programas comerciais que estão com uma interface bastante fácil. A capacidade de processamento das máquinas hoje chega a ser assustadora. Algumas simulações, dependendo do caso, claro, são simulações mais simples, você conseguiria fazer no próprio notebook. É claro que é algo bem simplesinho, né? Mas isso, por exemplo, na minha época de mestrado, que eu terminei em 95, era simplesmente inconcebível. Então, em 15 anos, a evolução de hardware foi realmente fantástica, né? Aí eu consegui pegar um aluno, né, num projeto de iniciação científica. Ele ficou, acho que, meio traumatizado, porque depois desse projeto ele falou, Rudolf, adorei brincar com isso, mas eu sofri demais para desenhar isso aqui. Esse aqui é o elemento filtrante, né, do filtro, que é um poliéster sanfonado. Então ele penou para desenhar isso aí com uma espessura de 1 milímetro. As primeiras simulações eu aproximei isso aqui para um tronco de cone, né, era mais fácil de fazer. Mas a ideia básica é o escoamento vindo aqui por cima, vai desenvolver aqui uma espiral, deveria vir, né, de uma maneira meio, né, helicoidal para sair aqui embaixo. Essa era a ideia que a gente tinha de escoamento, né. O aluno então criou coragem, desenhou isso em SolidWorks, né, apanhou um bocado. Essas extensões que existem aqui, né, esses 2 pedacinhos de tubo, são propositais, porque no meu doutorado eu tinha pressão medida exatamente neste ponto e neste ponto. Então o parâmetro que eu usei para testar simulações era o ΔP provocado, né. O ΔP simulado aqui, né, a queda de pressão tinha que coincidir com a queda de pressão que eu medi experimentalmente, né. Aqui alguns detalhes de malha, né, a gente usou o que a gente chama de inflation, é uma malha mais comportada, né, perto das superfícies, e isso facilita o cálculo da queda de pressão, né, por exemplo. Então aqui vocês estão vendo uma visão, tendo uma vista de toda a malha do conjunto. Isso aí deu uma malha pequena, aproximadamente 700 mil pontos nodais. A gente conseguiu fazer aí uma simulação interessante.
trabalhando com um RMS baixo, né, um critério de convergência simples de 10 a menos 4, a gente conseguiu obter o ΔP desejado. Continuamos trabalhando nessas simulações, estamos testando alguns modelos de turbulência. Aqui eu vou apresentar os resultados obtidos usando o CKY, que é um modelo que o pessoal adora, né? Um aluno insistiu em usar, eu falei, olha, não é o melhor modelo, mas vamos fazer um teste com ele. Depois a gente fez algumas simulações usando o modelo K-ômega SST, que é um modelo mais interessante, principalmente que eu vou ter algumas estruturas um pouquinho complicadas aí dentro desse filtro. Tá? Próximo. E aí começa então, né, a parte bonita, que vem os resultados, em que a gente consegue casar, por exemplo, a parte de visualização de escoamento, né? Aqui eu tenho, né, uma agulhazinha aqui, esse filtro está rodando, Pinot? Tá, agora foi. Aqui eu vou fazer então um processo de visualização nessa região aqui do filtro, que eu chamei de face plano leste, enquanto aqui eu vou ter uma visualização do plano norte. Então aqui a gente observa bem direitinho, né, o jato vindo, entrando e sendo desviado para cá. Né? Aqui eu já estou nesse ponto intermediário, e esse pontinho de baixo eu vou estar bem mais embaixo aqui. Esse carinha, é que os dois estão rodando juntos, né? Esse carinha eu já estou bem aqui pertinho do conector de saída, né, do filtro aqui. Aqui uma coisa que me surpreendeu, não sei se vocês perceberam, que o escoamento sobe. Na verdade, a gente tem um vórtice meio malucão, uma parte subindo, uma parte querendo ser filtrada. Mas quando eu fiz essas medições, eu achei estranho, né, a saída do filtro sendo aqui embaixo e o escoamento querendo subir. Tá meio esquisito esse negócio. Na verdade, tem a ver com o desenho do filtro, né? Eu tenho um jato vindo a alta velocidade aqui, alta velocidade, entenda-se, né? 1,5 metro por segundo. Esse jato, então, ele se divide, vai criar essa região de recirculação e, ao mesmo tempo, alta velocidade implicaria numa baixa pressão. Então, eu vou tender a ter um escoamento ascendente. Né? Então, a gente vê a beleza da mecânica dos fluidos, né? A gente, na hora de interpretar isso aí. O que esse modelo aqui não previu muito bem foi a questão desse escoamento ascendente. Se vocês observarem aqui, essas linhas aqui, elas estão simplesmente fechando a recirculação. Então fica a mensagem para aqueles que trabalham com simulação de escoamento turbulento, né, que a escolha do modelo ela é importante para a gente chegar em resultados mais realistas. Tá? Então não basta simplesmente pegar um software tipo um ANSYS CFD, né, um ANSYS-CFX. Vou usar KY, que está consolidado aí na indústria, todo mundo usa, é um modelo já bastante testado. Né? Então a gente não pode simplesmente acreditar piamente nisso. Essa é uma mensagem que eu gostaria de trazer para aqueles alunos que estão começando, porque vários me perguntam, professor, agora que eu aprendi a usar lá o programa, qual modelo de turbulência que eu uso? Falei, parabéns, meu cara. Chegou a etapa agora de você estudar um pouquinho de teoria de turbulência, quais são os modelos mais indicados para cada situação. Né? Os softwares são bem documentados, mas a gente tem que ter uma boa base teórica. Né? Próximo. Aqui a gente já consegue, via CFD, então, determinar o que aconteceu em alguns planos. Né? Então, esse aqui eu chamei de plano norte-sul. Então, eu passei um plano exatamente nessa região do filtro. Então, a gente consegue observar o jato chegando aqui, né? O conector de entrada está aqui atrás. Então, a gente consegue ver toda a estrutura, né? O bonito da parte de CFD, é que a gente tem uma visão, né, bastante ampla, né, do escoamento aí dentro. Fica fácil, aqui a gente consegue detectar a questão daquela divisão do escoamento, né? Uma parte do jato vindo para cá, uma parte indo no sentido, né? Aqui eu estou no sentido horário, aqui no sentido anti-horário. Então a gente vê que a simulação ela conseguiu pegar uma boa parte da física do problema, né? Próximo. Depois a gente trabalhou um pouco mais a questão do elemento filtrante interno, né? Aqui eu tenho o resultado usando dois modelos, né? O próprio KY, depois a gente deu uma brincada com ele, a gente conseguiu pegar, né, um escoamento ascendente, mas o K-ômega SST, por exemplo, refletiu isso de uma maneira muito melhor. Né? Isso aqui, na verdade, é uma simulação mais antiga, o elemento filtrante estava simplificado.
né? Quando eu peguei aquele elemento com a sanfoninha, o Kepsilon já não funcionou tão bem, mas o Kômega funcionou muito bem, inclusive conseguindo pegar a questão da recirculação, né? Um escoamento, né, ascendente aqui, que coincide com a visualização. Então, olha que barato, uma técnica baratinha, simples, né? Ela é qualitativa, ela não me quantifica nada, mas ela me mostra o que a minha simulação, né, tem que achar. Próximo. Esse slide aqui é um dos que eu mais gosto, porque nós temos 3 técnicas do slide, né? Temos a questão da visualização, né, uma técnica relativamente simples. Temos a questão da simulação e temos a questão do PIV. Então, são 3 técnicas diferentes, nos dando, né, o comportamento. Então, naquela região superior do filtro, onde eu tinha um plano de luz horizontal, né, eu tive que dividir aquele plano em 4 quando eu fiz o PIV, por questão de reflexos, né? Então, a gente vê aqui o escoamento na entrada do filtro, com velocidades aí da ordem de 1,5 metro por segundo, o que é refletido aqui na simulação numérica, se a gente pegar a escala aqui também, né, 1,5 metros por segundo. O jatinho aqui dá uma desviada, que a gente não observa tanto aqui. Claro que existem alguns erros, possivelmente, na questão da própria geometria do filtro, que foi bastante complicado de desenhar. Mas a gente vê que o jeitão do comportamento, né, do escoamento, segue o mesmo, né, das medidas com PIV, né. Se eu fosse fazer isso aqui com o LDA, acho que eu estaria na Itália até hoje, me divertindo com o LDA, né, para conseguir mapear isso tudo, né. Lembrando que isso aqui é um plano, né, cada uma dessas figurinhas são planos de luz que me deram essas informações, né. E aqui a questão da visualização do escoamento, né, a divisão do jato, e num determinado plano a gente vê agora, né, isso aqui é a região oeste que eu chamo, eu estou nesse plano aqui, o escoamento já querendo subir de novo, né. Então a gente vê que o escoamento nesse filtro, ele é bastante complexo, né, e ele é usado durante os procedimentos de circulação estaquapórea, né. Próximo. Aqui algumas medidas feitas com PIV. Nesses planos eu também fiz medidas com LDA, mas a vantagem do PIV é essa. Aqui, na verdade, eu tenho cada setinha que vocês estão vendo aqui, é uma medida de velocidade. Na verdade, eu diminuí o número de vetores, velocidades, para dar leitura, né, para a gente conseguir entender o escoamento. Então, na verdade, eu tenho muito mais vetores aqui do que de fato estão indicados. Então, essa é a beleza do PIV, que eu consigo fazer uma medição bastante detalhada, de uma maneira relativamente simples. Para você ter ideia, esse trabalho nesse filtro usando PIV, eu não gastei uma semana, 5 dias. Enquanto com o LDA, para fazer essas mesmas sessões aqui, eu gastei, com muito menos pontos, gastei nesse filtro quase 3 meses, só nesse filtro. Então, um trabalho bastante pesado. E as medições mostram algumas coisas bastante inusitadas, né? Aqui, por exemplo, é aquele escoamento ascendente. Então, o sangue, ao invés de descer, né, ir para o canal de saída, por aquela questão do jato, eu tenho um fluxo ascendente. Em outros planos, eu observo um fluxo descendente. Em alguns planos, eu vou observar uma divisão do escoamento, parte indo para cima, parte indo para baixo. Então, a gente vê com um escoamento bastante, né, emboladinho, né. Próximo. Aqui é um outro filtro que a gente andou testando, na verdade é um concorrente, também é um filtro nacional. A mesma história, algumas medidas feitas com PIV. Mas o bonito desse trabalho é que eu consegui ver em laboratório, sei que a imagem não deve estar muito nítida, mas o PIV, né, o PIV não mede efetivamente a velocidade do escoamento, mas ele vai medir velocidade de partículas inseminantes que espalham luz, né, que vão ser capturadas pela câmera. Aconteceu durante um processo de medição, que isso aqui era um processo longo, né, que as partículas elas foram se sedimentando exatamente nessa região do filtro. Então eu tenho um bolinho ali de partículas, formou literalmente um trombo de partículas ali. Eu não esperava ver isso, né, durante as medições. E aí então está a prova que a questão do escoamento ela é importante, né. Aqui eu tenho uma região de vórtice, porque nessa região do filtro aqui, eu tenho o que a gente chama de catabolha.
Então, qualquer bolha de ar, né, durante o enchimento do filtro, a gente abre essa válvula aqui, e o ar, então, sai do sistema. Uma vez que eu tiro todo o ar, eu fecho essa válvula. Então, o fato de ter um trombo aqui não é tão preocupante, porque ele está antes do elemento filtrante, né? Mas a gente constata aqui que numa região de recirculação é um bom lugar para sedimentar, né? Para formar, assim, um trombo, né? Próximo. Aqui são alguns parâmetros, né, de turbulência que a gente simula. Então, a energia cinética turbulenta, a gente vê exatamente onde o jato sofre, né, aquela mudança de direção. A gente observa, né, um valor máximo aqui nessa simulação. E aqui a questão da dissipação, que a gente pode encarar, que eu vou ter um fluido a velocidades menores aqui e aqui, enquanto o jato vem cisalhando essa turma toda. Então, acaba tendo ali uma dissipaçãozinha, né, de energia. Mais um. Aqui, isso aqui é resultado de uma medida com a LDA. Então, na verdade, eu fiz medidas em vários níveis e depois eu ajustei isso usando um software, né? Mas isso aqui não é CFD, isso foi obtido via LDA. Então, eu calculei a energia cinética exatamente nesse plano onde o jato é dividido. Então, a gente observa que a energia cinética ela é máxima exatamente onde a simulação também previu, né, onde aconteceria, e os valores também estão relativamente próximos, né. Isso aqui tem a ver com flutuações de velocidade do escoamento que o LDA me fornece, os U', V', que no caso aqui eram 2D. Né. Próximo. Aqui, nesse mesmo plano, que é o plano leste, só para a gente explorar um pouquinho dos conceitos de turbulência, é aquela história dos tamanhos dos turbilhões, né, dos vórtices, né. Usando aquela teoria lá do Kolmogorov, eu calculei então qual seria, né, o tamanho dos turbilhões e detectei que o menor turbilhão, né, aconteceria, né, ele ocorreria nesse plano leste, mas teria dimensões ainda bem maiores que as das hemácias, né, e plaquetas. Logo, esse filtro ele tende realmente a danificar pouco as células, o filtro em si, pelo menos considerando as regiões onde foram efetuadas, né, as medições. Mais um. Aqui já são resultados um pouquinho mais novos, né, dessas simulações que que eu fiz aqui? Aqui vocês estão vendo, essa parede branca aqui é aquela parede em acrílico que eu falei com vocês, que suporta o elemento filtrante. Tá? Tem uma tampinha branca aqui em cima, onde esse elemento aqui é colado, e eu vou ter uma folga, uma distânciazinha do elemento filtrante até essa parede interna. O que a gente observa aqui, né? Eu gerei dois planos aqui com algumas linhas de corrente, e a gente vê que essas linhas de corrente, num determinado ponto aqui, elas estão se dividindo. Aqui é a mesma coisa. O que é isso na mecânica dos fluidos? O bom e velho ponto de estagnação. Um ponto de estagnação nesse lugar é um bom ponto para formar o quê? Um trombo. O que nos preocupa aqui? Que agora eu já estou depois do elemento filtrante. Então, formar um trombo nessa região é complicado, porque ele pode eventualmente ser conduzido aqui pelo canal de saída, indo lá para o paciente. Essa região interna do filtro, eu não tive acesso óptico a ela. Eu não consegui trabalhar com PIV nem com LDA. Então, a simulação ela tem se mostrado uma ferramenta bastante interessante, né, nessa análise. E uma outra curiosidade, né? Olha o que acontece na saída do filtro. Olha o que a gente tem aqui. Um vórticezinho, uma região de estrangulamento aqui do escoamento. Então, a gente vê que a velocidade aqui ela é bem alta. Essa velocidade aqui chega a ordem de 2,2 metros por segundo. Se vocês lembrarem, o sangue entrava lá no conector de entrada a 1,5 metro por segundo. Né? E aqui eu tenho um vórticezinho. Vórtice, para a gente, quer dizer trombo. Mas, ao mesmo tempo, também eu vou ter um cisalhamento legal aqui, podendo romper célula vermelha e plaquetas também. E aí essas células que foram, né, literalmente rompidas aqui, elas vão para dentro do paciente. Então, o processo de formação de trombo, né, lembrando a vocês, ele também pode acontecer dentro do organismo, tá? E não só fora aqui, em superfície, né, em órgãos artificiais.
Coisas que a gente tem que tomar cuidado com simulação numérica, né? Assim, muito legal a gente ver que tem informações, né, qualitativas, né, quantitativas, que a gente vê que nos auxiliam. Mas um grande problema que eu tive é, por exemplo, a questão de condições de contorno para os modelos de turbulência. Então, por exemplo, Kepsilon. Qual o valor de K e de Epsilon que a gente forneceu lá na entrada do escoamento, ou na saída? A gente acabou pegando dados aí, valores default, né, do software. Porque na época eu não consegui, nesse ponto, né, de análise, fazer medição com LDA. Então a simulação numérica ela é importante, ela nos auxilia bastante, mas nós temos que tomar muito cuidado com a questão das condições de contorno, né? Então, ficar esperto com isso. E a questão do modelo de turbulência a ser utilizado para se avaliar o escoamento. Nessa apresentação aqui eu fiz uma mistura com modelos, né, Kepsilon e Kômega. Na verdade o Kômega acabou sendo mais interessante. Próximo. A gente continua, né, vitimando alguns filtros, né? Então, esse aqui é um outro filtro de um fabricante nacional. Agora eu estou brincando de fazer a simulação numérica nesse filtro, mas a parte de visualização a gente já fez. E a gente constatou que o escoamento ele é bastante, né, complicado pelo próprio projeto do filtro, né? Eu tenho um elemento filtrante, o sangue vai entrar aqui por baixo, vai passar por esse elemento filtrante. Aqui, esse elemento filtrante, ele está dentro como se fosse um copo. Então, o sangue filtrado ele tem que subir por esse copo para depois descer para chegar no canal de saída desse filtro. Isso é um instrumento de segurança que o fabricante propôs, que qualquer área, então, que passasse, subiria aqui para cima, né? Pleonasmo, né? Porque subir só pode ser para cima. Ficaria retido na câmera, né, do catabolha, e o sangue filtrado, então, seria coletado lá para baixo. Mas, de novo, a gente vê que a técnica de visualização por corante, ela acaba dando uma ideia legal, né, do escoamento. Próximo. E aí, um bom e velho nada resiste ao trabalho, que a gente costuma fechar as apresentações, né? Então, só para lembrar, as simulações não foram feitas considerando sangue, mas, de novo, também água com glicerina, exatamente como foram feitos os testes, né, com PI e LDA. Os testes de visualização, eu não usei a mistura água-glicerina, eu trabalhei com água pura. Então, bonito disso é que eu consegui usar o que a gente chama de similaridade de Reynolds para definir quais as vazões que eu teria que trabalhar para fazer os testes de visualização. Por que eu fiz isso? Porque o corante ele acaba sujando o fluido de trabalho. E ficar comprando glicerina toda hora para misturar com água é um negócio que eu não estava muito afim de fazer. E aí, então, a similaridade de Reynolds acabou se mostrando bastante eficiente, né, nesse trabalho. Então, a gente vê que é um trabalho que envolve técnicas simples, conceitos de similaridade de Reynolds, conceito de modelo de turbulência, técnicas experimentais com PIS e LDA, e a gente continua se divertindo aí com esses filtros, né? Tem bastante trabalho pela frente, então quem quiser brincar com filtros, estão convidados, né? Bom dia, eu queria dar parabéns pela apresentação. É realmente uma área difícil você conseguir fazer médicos conversarem com engenheiros. Fazer um médico entender a equação de Navier-Stokes é uma coisa complicada. Eu só conheço um que entende bem. Mas a minha pergunta essencialmente é a seguinte, está relacionada à parte de válvulas cardíacas. A parte experimental em laboratório, bem como as simulações, elas apresentam alguns campos de gradiente de pressão, velocidade e pontos de circulação que são, obviamente, facilmente detectados. No modelo real, você tem uma estrutura que é flexível, você não tem condições de fronteira nem perto, nem semelhantes. Tá? Vocês acreditam que os gradientes vão ser de mesma intensidade ou não? Por isso que o que a gente preocupa mais é com o escoamento imediatamente a montante e imediatamente a jusante dessas válvulas.
O primeiro impacto hidrodinâmico que você vai fazer é esse estudo. Você pode também lançar a mão de fazer um ventrículo artificial flexível, onde você vai ter essa interação, principalmente na posição mitral, que é onde você tem essa maior interação. Na parte aórtica, você pode ter essa possibilidade, e esses gradientes gerados, eles certamente vão ser diferentes, mas não vai ser ordens de grandeza muito maior, não. Mas de novo, a gente fixa a atenção para o que acontece muito perto dessa válvula. Fora, é um outro tipo de simulação. Por exemplo, existem no nosso próprio laboratório, nós mostramos aqui, enquanto o coração está recuperando da própria cirurgia, você tem uma mudança drástica do regime de escoamento. E aí você pode programar um microprocessador para gerar essa diferença de pressão enquanto o coração recupera, e você consegue reproduzir essa curva e aí sim você consegue ter essas medições de gradientes importantes. Mas, eventualmente, é muito difícil você casar essas duas técnicas. Porque para fazer essa câmera você teve várias superfícies ópticas onde é difícil você acessar, e qualquer instrumento invasivo vai atrapalhar o escoamento. Então são dois estudos completamente diferentes. Você está interessado na pressão, então isso, nesses gradientes, que também é importante para a técnica cirúrgica, você lança a mão, você usa diferentes técnicas, não essa. Essa aqui a gente quer saber exatamente qual é a performance hidrodinâmica do perfil da válvula, qual o impacto que ela causa, por exemplo, nessa vibração que é o nosso próximo, a gente está estudando agora, esse fluttering, principalmente de válvula biológica. Isso são técnicas completamente distintas. Mais alguma? Bom, parabéns pela apresentação, muito interessante. Rodolfo, em relação ao filtro, só para entender o funcionamento, né, eu imagino que o fluido vai então passar pelo filtro, retendo partículas ou elementos indesejáveis, né? Mas você observou também retenção de elementos que não poderiam ser retidos, interferência das plaquetas, da formação daquela região gelatinosa, né? Ao longo do tempo, não sei se você chegou a usar o filtro já no laboratório, com o próprio sangue, para verificar o quanto que se retém também os elementos fundamentais, né, do sangue. O estudo de filtros ele foi interessante, né? Quando eu comecei o doutorado, o que eu percebi, né? Isso foi em 99, 2000. Quando os filtros foram criados, né? Vamos usar filtro para cirurgia, né? É um elemento de segurança colar na engenharia, né? Já que os caras usam isso lá, então nós vamos usar aqui também. E aí começaram a fazer alguns testes e fizeram algumas microscopias do elemento filtrante. Então o pessoal usava o filtro na cirurgia, desmontava o filtro, cortava o elemento filtrante e levava ao microscópio. Eles observavam, sim, a deposição de fibrina, alguma deposição lá de hemácias, o pessoal conseguia pegar. Mas qual que é a questão? Por que não se preocuparam tanto com isso? O filtro ele é descartável. Então, durante um procedimento cirúrgico, isso vai ser usado durante 40 minutos, 1 hora, depois vai para o lixo. Né? Pessoal, tá bom, ninguém vai morrer por causa disso. Né? Só que isso não é bem verdade. Tá? O que se constata é que depois de algumas cirurgias, algumas pessoas têm alguma intervenção, alguma interferência do procedimento cirúrgico. Eventualmente parou um êmbolo em algum lugar da cabeça do sujeito. Né? Isso pode acontecer. Nos meus testes, o que eu cheguei a observar, como eu não trabalhei com sangue, era a questão das bolinhas de ar. Realmente, depois de um certo tempo, começava a aparecer umas bolinhas no meio do caminho. E isso é crítico durante uma cirurgia real, né? Na hora que o cidadão está lá, todo aberto. E o filtro começa a desprender bolha, são pequenas, né? Algumas vão para o cata-bolha, mas
Se eventualmente, né, pela ação do escoamento, ela for introduzida ali na região de saída, não tem mais nada que pega, né? Então, uma linha que eu estou querendo continuar agora é pegar esses filtros mais novos, depois de uma cirurgia, efetivamente, congelar esse filtro, picotar o filtro, e aí mapear o elemento filtrante de novo para ver o que está acontecendo, para a gente confrontar com as simulações. Se onde a gente suspeita, né, que teríamos ali uma maior probabilidade de formação de trombo, se isso de fato acontece aqui no mundo real, né? Mas já observei algumas coisinhas assim. Obrigado. Mais alguma? Parabéns pela apresentação. Queria saber se esses elementos que ficam retidos no filtro alteram o regime de escoamento no filtro. Olha, eu nunca cheguei a ver, tá? Mas já teve filtro que deu defeito durante cirurgia. Tá? Ele chegou a ser, mas era defeito de fabricação, vazamento, né? O pessoal teve que o filtro, na verdade, ele tem uma linha de bypass, tá? Então você consegue isolar o filtro e trabalhar só com a linha de bypass. Aí você joga toda a parte de filtração, vai para o espaço, né? Quanto ao regime de escoamento, mesmo nos estudos mais antigos, onde o pessoal detectava, né, deposição de fibrina em alguma coisa, mas isso não era a um nível de obstruir demais o filtro a ponto de mudar demais o jeitão de escoamento. Porque nem dá tempo. É 1 hora de cirurgia que o cara vai usar isso aí. Então, você não chega a ter uma modificação tão acentuada do regime. É um escoamento complicado da gente analisar. Quando eu comecei a estudar, eu tinha uma visão completamente diferente dos filtros. Uma dificuldade que a gente tem é como é que eu vou mostrar esse mundaréu de coisas, esse mar de informações para quem não trabalha com isso, porque se eu for pegar tudo que eu já fiz com LDA, com PID e tal, e começar a mostrar tudo, fica um negócio muito maçante. Então, eu procurei colocar, né, a apresentação de uma forma mais, digamos, qualitativa do que quantitativa, tá? Mas o que eu posso, pelo menos, do que eu já observei, é que não chega a haver uma modificação significativa do regime de escoamento. Não. Ele já é bastante bagunçado, viu? O negócio já. Obrigado. Temos tempo para mais 2 perguntas. Rodolfo, aqui. Rodolfo, aqui. É o homem do chapéu. Você estudou a escala da turbulência ali. Numa das figuras você mostrava que a escala da turbulência ainda era superior às escalas das hemácias. Isso. Então, dessa forma, provavelmente não iria romper as hemácias. Mas isso é antes do filtro, né? No filtro, a tendência é que essas escalas diminuam e se tornem próximas às escalas da porosidade do filtro, vamos dizer, que é maior do que as hemácias, mas bem menor do que aquela escala ali. Não sei se isso é um problema, porque o filtro ele vai funcionar para quebrar as estruturas turbulentas, em estruturas menores, e não vai ficar próximo das hemácias. Eu pergunto isso porque o corpo não tem esse filtro, entendeu? Como é que é? O corpo humano não tem esse tipo de filtro aí, né? E eu me pergunto se esse filtro no corpo humano não ia ser prejuízo para as hemácias. Olha, que com certeza o ideal seria não usá-lo, tá? Do ponto de vista fluidodinâmico, a gente não tem dúvida quanto a isso. Com relação a falar de tamanho de turbilhão, o que a gente tem que ficar atento é o seguinte, o que eu fiz de medições foram em 4 planos apenas, né? Todos planos externos, né? Aquela região ali. O próprio canalzinho ali de coleta, onde eu posso ter alguma estrutura bastante complicadinha ali, não foi avaliado. Tá? E outra coisa que a gente tem que lembrar, o sangue, o último cidadão que recebe, o último elemento que recebe o sangue é o filtro arterial. Esse sangue ele já vem sofrendo desde o reservatório venoso. Na verdade, ele começa a ser efetivamente chacinado lá no campo cirúrgico com as cândulas. Tá? A gente não explicou essa corpórea toda aqui, né? Na verdade, o sangue ele é proveniente de 2 fontes, tá? Do próprio sistema do paciente. Só que durante a cirurgia, enquanto
está sendo feito o reparo de válvula, a troca de válvula, tá? O campo cirúrgico ali também vai se sujando com sangue, com soro, com aquilo tudo, e ali é outra fonte de corpos estranhos. E as cânulas é que fazem essa aspiração. As cânulas são verdadeiras assassinas de hemácias e plaquetas. Então o rolo já começa ali. Tá? O que chega lá no fio de sangue é o que já foi detonado antes, no meio da história. Então, na bomba de sangue, o que acontece? É bastante complicado também. Foi o doutorado, por exemplo, do Pinotti, né, estudar uma bomba de sangue. No próprio oxigenador, que a gente tem duas categorias bem distintas, o oxigenador de bolhas e o de membranas. O de membranas, a perda de carga, né, é muito maior. Porque eu vou forçar o sangue no meio poroso, que é respeitável. Para depois chegar no filtro de sangue e ter essa estrutura, né, que a gente, do ponto de vista teórico, imagina que o filtro realmente não vai causar tanta hemólise. Os testes de hemólise revelam, tá? O filtro em si ele não é tão hemolítico assim. Tá? Então, a questão dos turbilhões ali, acho que a gente não estaria errando tanto, não. Acho que a gente está no caminho da luz e da verdade ali. Mas a gente vê que tem coisas que tem que ser melhoradas no projeto, do ponto de vista fluidodinâmico, né? Sangue subindo, a estagnação, são desafios que a gente tem para projetar um filtro novo, né? Ou então, melhorar esse projeto, né? A gente tem filtro, sim. É o baço. Os canais do baço é mais ou menos 3 micra. E ali a gente retém as hemácias velhas. O mesh do filtro é mais ou menos 40 micra. Então, então a gente tem esse filtro, sim. Ela tem um ciclo de vida, a hemácia, que ela para no baço. Mais uma última pergunta, alguém? Bom dia, professor, parabéns. Eu queria saber duas perguntas. Uma é relacionada às partículas que o senhor usou para PIV e LDA. Agora o professor acabou de falar que o filtro tem 40 mesh de... Né? E só para completar, quais as partículas, que tipo, número de Stokes, no escoamento e tal, e na simulação como o senhor modelou o filtro, o elemento filtrante. Tá. As partículas foram técnica ótica, né? A partícula é uma questão que a gente falava em Ancona, é coisa meio de bruxaria, sabe? Em que aspecto, né? Existem as comerciais que são lindas, maravilhosas, que eu comecei usando, né? Microesferas de vidro, fantásticas. Aí eu fiz a primeira medição, depois elas sumiam. Aí eu descobri que elas adoravam a parede do filtro, né? Porque ela é muito porosa. Aí grudavam todas lá, e não conseguia tirar de lá. Não tinha jeito de desmontar o filtro, lavar, isso aí era impraticável. A solução que a gente encontrou foi trabalhar com alumina. Então, pegamos a alumina, eu fiz uma caracterização, peguei uma amostra dessa alumina, levei para o microscópio, contei mais ou menos o diâmetro eu peguei 100 partículas, fiz uma média. Então dava mais ou menos, em termos médios, deu aí na faixa de 40, 50 micrômetros. Então, de fato, isso é média, né? Então, algumas, de fato, ficavam retidas no elemento filtrante e algumas continuavam no escoamento. O que eu tive que fazer ao longo, né, de todo o trabalho? Eu consegui montar a bancada de tal maneira que eu conseguia inverter o sentido do escoamento sem ter que desmontar o circuito. Então, com isso, eu liberava todo mundo que estava grudado no elemento filtrante. Então, isso aí facilitou bastante a minha vida. Então foi alumínio, a gente não chegou a se preocupar muito com a questão de número de Stokes sem nada, tem escoamento forçado, as velocidades naquelas regiões ali eram relativamente altas, então a gente acredita que isso aí não tenha mascarado tanto, né, as medições. Mas é uma coisa importante para quem trabalha com PIV e LDA, são que partícula usar, né? Mas algumas vezes soluções baratas resolvem, tá? Nem tudo precisa ser caro. A aguinha lá de Ancona, isso é uma verdade, né? De vez em quando a gente preocupa demais em filtrar a água, eu quero a água mais limpa do mundo, né? Mas algumas vezes uma água meio calcária, com algumas coisas em suspensão. Em Ancona tinha isso. Então, algumas vezes a água da torneira mesmo já resolvia o problema, tá? E o elemento filtrante que a gente começou, né? A gente já vem trabalhando nisso há algum tempo. A aproximação mais simples foi usando lei de Darcy, pegando só o termo linear,
Eu não quis começar com quadrático ainda, porque isso foi um desafio. Um aluno que fez esse trabalho, ele chegou para mim, ô Rudolf, duvido que a gente vá simular esse negócio. O cara já estava descrente já do negócio. Não, mas calma. Aí, para aliviar, eu falei, vamos aproximar a sanfoninha, né? Eu chamo de sanfoninha, um meio poroso ali, vamos aproximar por um tronco de cone, que aí fica mais fácil você desenhar, e aí fica mais fácil para aprender a usar a lei de Darcy, né? E aí virou um trabalho de busca, na verdade, porque como eu já tinha o ΔP, a gente colocou uma malha razoável, mas a gente está testando malhas mais refinadas, eu falei, agora você vai ajustar esse coeficiente da lei de Darcy até a gente achar o ΔP que a gente quer. Na hora que o ΔP fechar, vamos ver qual que é a cara do escoamento, se está condizente com as visualizações e as medições. Então a gente está arrumando bem nesse sentido. A gente está conseguindo chegar lá, né? Respondeu? Sim, obrigado, professor. Bom, em nome da comissão, gostaria de agradecer ao professor Marcos Pinotti e ao professor Rudolf pela palestra.